Olá pessoal, tudo bem? Agora chegou a nossa hora de entender sobre os dois tipos de corrente, né? O corrente contínua e o corrente alternada. Então vamos lá, vamos entender qual a diferença de ambas. Então vamos lá e ver quais são as características, né, de cada uma. Vamos lá. Então, né, pessoal, aqui temos uma breve introdução, né, do que é uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica contínua e alternada são responsáveis por transmitir energia elétrica. Então, dois exemplos de corrente contínua e alternada. Então, as correntes contínuas, por exemplo, as baterias de 9 volts, ela fornece uma corrente contínua. E, por exemplo, alternada, as nossas tomadas, as linhas de transmissões, que são as redes que chegam até sua casa, então são todas em corrente, né, alternada. Então, isso ocorre, né, quando os elétrons deslocam-se do lado negativo, onde há o excesso de partículas elétricas, para o lado positivo. Lembrando, né, pessoal, olha aqui, ó, negativo para positivo, sentido que real, né? Onde a gente analisa o sentido real da corrente, que é do lado negativo para o positivo. Mas lembrando, né, que também temos o sentido convencional, né, que é o do positivo para o negativo. E não faz diferença nenhuma, só questão de análise. É tipo assim, no qual, né, a quantidade de elétrons é menor. Então, ela parte de um menor potencial para um maior potencial. Então, a minha corrente elétrica, os elétrons, né, parte do menor potencial para o maior potencial. Então, na corrente contínua, todos os elétrons seguem em fluxo direcional único, estabilizando a carga. Olha aqui, pessoal, aqui embaixo eu tenho um exemplo de corrente contínua. Olha aqui, ó, a minha tensão aqui, ó, onde vocês podem observar aqui, ela não varia. Ou seja, se ela é positiva, como aqui está dizendo aqui, ela é positiva, ela vai permanecer positiva constantemente. Ela é contínua, como o próprio nome diz. Ela não vai variar com base no tempo. Então, a minha corrente ela é uniforme. E bons exemplos de sistemas de corrente contínua são as pilhas, né? Como eu acabei de citar. E em que a carga vai do positivo para o negativo. Ou seja, e vice-versa, né, pessoal? Porque assim, ela vai do sentido real e também do sentido convencional, né? Então, nas pilhas, né, ou baterias, como vocês preferirem falar, a minha corrente é contínua, ou seja, uma corrente uniforme, não tem variação de tensão com base no meu tempo ali que ela está sendo aplicada. Enquanto isso, né, a corrente alternada caracteriza pela movimentação errática dos seus elétrons, já que elas podem mudar de direção constantemente, em até 60 vezes por segundo. O que quer dizer isso, pessoal? Aqui, ó, eu tenho a representação da minha tensão alternada. Olha só como que ela se comporta no caso, né? Ela tem meu lado positivo e meu lado negativo. Novamente para o lado positivo e meu lado negativo. Ou seja, elas vai se alternando com base no que? No meu tempo. Ela não é uma corrente contínua, ela é uma corrente alternada. E por que aqui, ó, está dizendo em até 60 vezes por segundo, pessoal? Isso quer dizer que é o tempo que ele gera aqui, ó, que ela repete esse período aqui, ó. Então, o tempo que ela vai de positivo para o negativo e volta novamente para o positivo, né? Quer dizer o quê? O tempo, o período, né? E esse período que vai se repetindo aqui, a quantidade de vezes por segundo, quer dizer o quê? Frequência. Então, a quantidade de vezes que essa tensão muda de positivo para negativo no tempo de 1 segundo, quer dizer frequência. Então, a frequência que ele se repete. Então, a frequência que ela se muda. Então, isso quer dizer frequência, né? Então, só para a gente concluir, né? A tensão
Contínua, ela é uma tensão que ela não se muda, ela permanece sempre estática ali com base no tempo, ou seja, a tensão ela permanece contínua com base, vai passando o tempo que está sendo aplicada essa tensão. E a tensão alternada, que é a tensão que chega na nossa rede, a tensão da nossa tomada, que ela varia do positivo, tem um ciclo positivo e o ciclo negativo. E esse ciclo, quando eu começo aqui em 0, vou para o positivo, passo pelo negativo e chego novamente no positivo, isso chama período. E a quantidade desse período por minuto se chama frequência. Então, o que é a frequência, pessoal? Hz, Hertz. Por isso que a gente pode observar em equipamentos eletrônicos, lá, 60 Hz é a frequência desse aparelho, ou seja, 60 ciclos desse por segundo que vai acontecer ali no seu aparelho, ou seja, é a mesma frequência da nossa rede elétrica. Agora, né, só para a gente frisar ainda mais o que é corrente alternada e corrente contínua, a corrente alternada, a gente vai conseguir observar siglas como essa, CA ou AC. Por que CA ou AC? CA que é corrente alternada. Ele representa corrente alternada. C representa corrente e A alternada. E a C corresponde o que? Em inglês, alternating current, ou seja, corrente alternada. Então podemos observar essas duas siglas ali. Como todos os nossos equipamentos, todas as nossas... no mundo eletrônico, todo o evento em inglês, né? A gente vai encontrar sempre no inglês. A maioria das vezes vamos encontrar aqui, ó, AC, que corresponde a corrente alternada. Então, a corrente alternada, né? Ela é uma corrente elétrica caracterizada por sua intensidade e direção que variam periodicamente. Então, como a gente viu, ela é uma corrente que ela varia ali, ó, periodicamente. Ao contrário, né, da corrente contínua, que ela é sempre contínua, sendo capaz de ser transformada por longa distância, portanto, sendo mais utilizada em grandes potências. Então, como a gente sabe, né, as redes de transmissões que chegam em nossa casa, elas são corrente alternada. Por quê? Porque a corrente alternada, ela é capaz de ser transportada por longas distâncias. Por isso, ela é usada nessas redes de transmissão de grande potência. A corrente alternada ela é utilizada para as transmissões de energia elétrica a longa distância por conta da facilidade de alteração da sua tensão por meio de transformadores. Ou seja, na nossa casa, por exemplo, ela vai vir pela rede de alta tensão, vai passar por um transformador, né? Vai passar pelo transformador, pelo trafo, né? Que o trafo ele vai reduzir minha tensão e vai chegar na minha casa 220 ou 110. Então aqui vai vir uma alta tensão, vai rebaixar e vai para minha casa 220 ou 110. Então essa é uma facilidade também da corrente alternada. Essa transformação, esse rebaixamento de tensão ali também é uma facilidade da corrente alternada. Agora, né, vamos para a corrente contínua. A corrente contínua, também chamada de CC ou DC, né? CC, corrente contínua, e DC em inglês, né? Que é representando corrente contínua em inglês. Também vamos encontrar bastante DC, que corresponde à corrente contínua. Possui tensão e corrente unidimensionais, ou seja, são unidimensionais. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Nunca faz a transformação ali de ambas ali igual a alternada. Exercendo sua função por meio de fluxo de elétron. Portanto, seu circuito possui polaridade positiva e negativa, não comprometendo o seu sentido de circulação. Ou seja, pessoal, quando eu tenho um fluxo de corrente
Unidimensional, ou seja, ele é somente para um sentido e não é para os dois sentidos. Por isso é uni. Se fosse para os dois sentidos, era bidimensionais. Então, só para a gente frisar, a corrente e a tensão são unidirecionais, beleza? Então, para identificá-la, basta observar se a corrente mudou de sentido, já que o tipo de onda e intensidade não interfere em sua polaridade. Sendo assim, a corrente contínua percorre o caminho no sentido positivo para o negativo de forma convencional, fornecendo corrente elétrica para as baterias e pilhas, por exemplo. Né? Então, como eu já falei, as correntes das pilhas, das baterias de carro, são todas corrente contínua. Então, só para a gente terminar nossa aula aí, né, pessoal? Para a gente saber a diferença, né? Novamente eu vou voltar aqui, ó, no nosso gráfico, né? Só para a gente frisar, para vocês entrarem na cabeça mesmo. Corrente contínua, a minha tensão, ela não varia com base no meu tempo. Corrente alternada, ela vai variar do meu ciclo positivo para o negativo, com base no meu tempo. E esse tempo aí que ela vai fazer no período de 1 segundo, né? Ele quer dizer o hertz. E usualmente na nossa rede é 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo que ele vai se repetir esse ciclo aqui, ó. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi nossa aula sobre corrente elétrica, né? Onde conseguimos identificar as diferenças de corrente contínua e corrente alternada. Forte abraço aí e até a próxima. Valeu!